Mais uma vez, boa noite a todos. É um privilégio poder-vos dirigir a palavra nestas horas de sábado já. Então, como eu faço sempre, eu vou fazer um pequeno sumário daquilo que nós vamos cobrir hoje, os vários aspectos do tema de hoje, que, como já foi dito, é a origem do mal. Então, nós vamos começar por ver o caráter inspirado deste capítulo, do capítulo 28 do livro O Grande Conflito. Isso é fundamental para nós compreendermos a autoridade com que Ellen White fala sobre esta questão da origem do mal. Depois, a seguir, vamos ver o problema da origem do mal. A seguir, a revolta de Lúcifer. Depois, acompanharemos a campanha de desinformação de Lúcifer no céu. A seguir, veremos porque Deus permitiu a revolta de Lúcifer. E, por fim, observaremos como a rebelião se estendeu à terra, mas como ela terminará também, muito em breve, com a destruição final de Satanás. Então, sem mais demoras, vamos começar pelo princípio. E o princípio tem a ver com o caráter inspirado deste capítulo 29 sobre a origem do mal. Nós sabemos que o Grande Conflito é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu, quando comecei esta série de programas, comecei precisamente com um capítulo primeiro, um primeiro programa sobre o caráter inspirado do livro Grande Conflito. Eu penso que os meus irmãos e irmãs se lembrarão disso. Ele está disponível no podcast da Igreja de Paivas. Portanto, nós sabemos que Ellen White recebeu visões, múltiplas visões, sobre vários aspectos do Grande Conflito, e que foi a partir dessas visões divinas recebidas por ela, em condições muito especiais, que ela obteve as informações que lhe permitiram escrever o livro Grande Conflito como escreveu, e nomeadamente lhe permitiram ter escrito com tanta informação nova, ou pelo menos mais aprofundada, o capítulo sobre a origem do mal. Na verdade, na introdução do livro O Grande Conflito, Ellen White escreve o seguinte, e eu vou ler. Ela diz: através da iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram mostradas à autora destas páginas. À medida que o Espírito de Deus abria perante a minha mente as grandes verdades da sua palavra e me revelava as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado que desse a conhecer aos outros o que me tinha sido revelado, para narrar a história do conflito nas eras passadas e especialmente para o apresentar de forma a lançar luz sobre a luta do futuro que se aproxima rapidamente. Portanto, Ellen White não inventou nada, ela limitou-se a passar informação que recebeu diretamente do Espírito Santo de Deus mediante as revelações em visão que ela teve, e é com base, em grande parte, nessas visões que ela vai, como eu disse, abordar esta questão sobre a origem do mal. Ora, antes de prosseguirmos, convém constatar que há de facto um problema. Há o problema, que é um problema filosófico, além de ser teológico, sobre a origem do mal. O problema da origem do mal num mundo criado por um Deus todo-poderoso, omnisciente e bom. Se é o caso, como é que é possível que se tenha originado o mal? Este é precisamente o principal dos argumentos ateus contra a existência de Deus, a existência do mal no nosso mundo, criado por um Deus omnipotente, omnisciente e bom. Eu poderia dar muitos exemplos, mas vou dar apenas um exemplo de um filósofo britânico do século XVIII, chamado David Hume, que escreveu uma obra chamada Diálogos sobre a Religião Natural, que foi publicada em 1779, e que foi uma dos ataques que ele fazia à crença num Deus todo-poderoso, na existência de um Deus Criador todo-poderoso, omnipotente, portanto, sumamente bom e omnisciente, era precisamente a existência do mal no planeta Terra. Mas Deus revelou-nos o suficiente para percebermos que Deus não é responsável pela origem do mal e que ele tem uma explicação. Ou pelo menos que nós podemos compreender a sua origem. É impossível explicar a origem do pecado de modo a dar-lhe uma razão para a sua existência, mas pode-se conhecer o suficiente sobre a origem do mal e sobre a sua iluminação do universo para compreendermos plenamente a justiça e a benevolência de Deus na resolução do problema do mal. De facto, nas Escrituras é claramente indicado que Deus não foi o responsável pela entrada do pecado, do mal, no universo e no nosso planeta, no planeta Terra.
A definição de pecado, ou se quisermos de mal, é dada na Bíblia, em 1 João, capítulo 3, versículo 4. É-nos dito que o pecado é a transgressão da lei. Aqui, a transgressão da lei é uma frase que traduz uma única palavra grega, anomia, ou seja, algo que é contra a lei, algo que é sem lei. Assim, o mal é o desvio da obediência à lei de amor, que é o fundamento do governo divino. Lei de amor, essa que nós conhecemos como o nome de Decálogo, ou dos 10 mandamentos. Antes da entrada do mal, o universo estava em perfeita paz. Tudo estava em harmonia com a vontade do Criador. O amor das criaturas por Deus era uma realidade, um amor de umas pelas outras era a norma. O Filho de Deus era com o Pai um só, um em natureza, em caráter, em propósito. Juntamente com o Espírito Santo, o Filho de Deus era o único ser em todo o universo que podia participar das deliberações e dos planos de Deus Pai. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia da sua perfeita consonância com os seus grandes princípios de justiça. Deus deseja que as suas criaturas o sirvam por amor, a partir de uma apreciação inteligente do caráter moral perfeito de Deus. Ele não tem prazer numa obediência forçada, baseada no medo, pelo que concedeu o livre-arbítrio a todas as suas criaturas inteligentes, para que o possam adorar e servir voluntariamente. E é aqui que nós chegamos à revolta de Lúcifer. Porque houve um ser criado que escolheu perverter a sua liberdade. O pecado, o mal, originou-se no ser que, a seguir ao Filho de Deus, mais tinha sido honrado por Deus e que mais elevado estava em poder e glória entre os habitantes do céu. Estou a falar-vos de Lúcifer. Antes da sua apostasia, Lúcifer era o primeiro dos querubins cobridores. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Ezequiel, e eu vou fazer exatamente isso, Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 15, nós vemos o seguinte, eu vou ler. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardónia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Portanto, Lúcifer era, como eu já disse, um dos primeiros querubins cobridores. Eu acredito que havia 2 querubins cobridores, tal como na Arca da Aliança, há 2 querubins, um de cada lado do propiciatório, e a Arca da Aliança representa o trono de Deus, fundado sobre a sua lei dos 10 mandamentos. Por isso, o Lúcifer era um dos querubins cobridores, provavelmente o outro era e continua a ser Gabriel. Lúcifer poderia ter permanecido leal a Deus, amado e honrado por toda a hoste angélica, exercendo os seus nobres poderes para abençoar os outros seres criados e para glorificar o seu Criador. Mas o profeta Ezequiel diz-nos, no capítulo 28, no versículo 17, na primeira parte do versículo 17, ele diz-nos, eu vou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Portanto, foi isto que aconteceu na mente de Lúcifer. Pouco a pouco, Lúcifer começou a abrigar no seu coração um desejo de exaltação própria. Por isso é que em Ezequiel 28, 6, é-nos dito o seguinte, porquanto assim diz o Senhor Jeová, porque estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Portanto, Lúcifer, a certa altura,
Eu diria que ele ficou ligeiramente perturbado do seu cérebro e começou a pensar que podia ser como Deus. Por isso é que em Isaías 14, no versículo 13 e 14, é-nos dito o seguinte, Isaías 14, 13 e 14, falando de Lúcifer. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, esta era a ambição de Lúcifer, ser semelhante a Deus, conseguir para si, ganhar para si o serviço e a homenagem das criaturas inteligentes do universo. Cobiçando a honra que Deus Pai conceder ao seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou a obter o poder que era prerrogativa do Filho de Deus, que antes de ser chamado Jesus, antes de ter encarnado no ventre de Maria, é conhecido na Bíblia como Miguel, o arcanjo, o chefe dos anjos. Mas é um chefe dos anjos divino, como o Pai é divino e como o Espírito Santo também era divino. Mas voltemos à revolta de Lúcifer. O Conselho do Céu procurou corrigir Lúcifer. O Filho de Deus apresentou-lhe a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza sagrada e imutável da sua lei. O próprio Deus tinha estabelecido a lei no céu e, ao afastar-se dela, Lúcifer traria apenas desonra ao seu Criador e ruína para si mesmo. Mas os avisos motivados pelo amor apenas provocaram um espírito de resistência em Lúcifer. Este permitiu que a sua inveja do Filho de Deus prevalecesse e ficou ainda mais determinado em seguir o seu plano. O orgulho de Lúcifer na sua própria glória alimentou o seu desejo por supremacia. Ele gloriava-se na sua condição exaltada e aspirava a ser igual a Deus. No entanto, o Filho de Deus participava em todos os conselhos de Deus e Lúcifer não. E foi isto que lançou Lúcifer no caminho da revolta. O que é que aconteceu então? Ela diz-nos que, deixando a presença imediata de Deus, Lúcifer começou a espalhar o espírito de descontentamento entre os anjos. Ela diz o seguinte, eu vou citar, agindo de forma misteriosa e secreta, e escondendo durante algum tempo o seu verdadeiro objetivo sob o disfarce de reverência a Deus, esforçou-se por suscitar o descontentamento em relação às leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária. Insistia que, como os anjos possuíam uma natureza santa, deviam obedecer apenas aos ditames da própria vontade. Procurou atrair para si as simpatias, espalhando mentiras de que Deus o tinha tratado injustamente ao conceder uma honra suprema a Cristo. Alegava que, ao desejar ter mais poder e honra, não pretendia exaltação própria, mas procurava conseguir a liberdade para todos os habitantes do céu, para que por este meio puderem alcançar uma condição de existência mais elevada. Fim de citação. Ora bem, diante disto, o que é que Deus poderia fazer? Deus, na sua grande misericórdia, suportou Lúcifer longamente. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinita poderiam conceber foram feitos para convencer Lúcifer do seu erro. Lúcifer chegou mesmo a convencer-se de que estava errado, que as pretensões divinas eram justas e que ele as deveria reconhecer perante todo o céu. Se ele tivesse feito isto, poderia ter salvo muitos anjos. Ele ainda não tinha abandonado totalmente a sua lealdade a Deus. Mas o orgulho impediu de se submeter ao governo divino e levou-o a empenhar-se totalmente na sua revolta contra Deus. A partir daqui, todo o poder da sua mente genial foi empenhado na sua obra de engano, de modo a obter a simpatia dos anjos que estavam sob o seu comando. Lúcifer argumentou que tinha sido julgado injustamente, que a sua posição não tinha sido respeitada, que a sua liberdade tinha sido cerceada. Acusou o Filho de Deus de o humilhar perante todos os habitantes do céu. Todos os anjos que ele não conseguiu trazer para o seu lado, ele acusou de não terem interesse em defender os interesses dos seres celestiais. Para apoiar a sua acusação de que Deus tinha sido injusto com ele, distorceu as palavras e os atos do Criador.
Era seu objetivo tornar os anjos perplexos com argumentos subtis sobre os propósitos de Deus. Assim, muitos anjos foram persuadidos a estarem Lúcifer na sua rebelião contra a autoridade de Deus. E nós sabemos que Apocalipse 12 nos diz que ele conseguiu enganar e levar à revolta 1/3 dos milhões e milhões de anjos do céu que se juntaram a Lúcifer. Ora bem, por que é que Deus permitiu a revolta de Lúcifer? É uma boa pergunta e Ellen White dá respostas. Na sua sabedoria, Deus permitiu que Satanás desenvolvesse a sua obra até que o espírito de deslealdade amadureceu em ativa revolta. Era necessário que os planos de Satanás se desenvolvessem plenamente, de modo a que a sua verdadeira natureza e tendência maléfica pudessem ser vistos por todos os seres inteligentes do universo, não só pelos anjos leais, mas pelos habitantes de todos os planetas não caídos criados por Deus. Satanás tinha sido tão honrado por Deus e todos os seus atos estavam de tal modo cobertos de mistério que era difícil explicar aos anjos e aos mundos não caídos a verdadeira natureza da sua obra. Lembrem-se, irmãos, que ninguém conhecia naquela altura o que era o mal. Os seres inteligentes do universo estavam habituados ao bem e não conseguiam compreender qual era o fim das ações e dos planos de Satanás. Por isso, só se desenvolvendo plenamente é que o pecado poderia mostrar-se claramente como o grande mal que era. Até aqui o pecado não tinha tido lugar no universo criado por Deus, e os seres santos não tinham um conceito exato sobre a natureza e a malignidade do pecado. Ou seja, eles nunca tinham tido contato com o pecado, com o mal, não sabiam o que era isso. Eles não conseguiam discernir as terríveis consequências que resultariam se colocar do lado da lei moral divina. Até porque Satanás inicialmente escondeu a sua obra sob uma falsa declaração de lealdade a Deus. Ele afirmava querer promover a honra de Deus, a estabilidade do seu governo e o bem de todos os habitantes do universo. No seu lidar com o pecado, Deus apenas podia empregar meios justos e verdadeiros. Satanás podia usar o que Deus não usaria: lisonja, engano, mentira. Satanás pretendia que Deus não era justo em estabelecer leis para os habitantes do céu, que ao requerer a submissão e a obediência das suas criaturas, ele buscava apenas a exaltação própria. Assim teria que ser demonstrado perante os habitantes do céu e perante os mundos criados que o governo de Deus era justo e que a sua lei era perfeita. Satanás fazia parecer que ele estava a procurar promover o bem do universo, o bem de todas as criaturas inteligentes criadas por Deus. O verdadeiro caráter de Satanás deveria ser compreendido por todos. Ele deveria ter tempo para manifestar o seu verdadeiro caráter pelas suas más obras. E isso implicava tempo. Satanás tinha responsabilizado a lei e o governo de Deus pela discórdia que causou no céu. Ou seja, ele dizia que a responsabilidade não era dele, era de Deus. Portanto, era necessário que ele demonstrasse a natureza das suas pretensões e mostrasse os resultados de se viver de modo contrário à lei de Deus. As suas obras deveriam condená-lo perante todo o universo. Todo o universo inteligente deveria ver Satanás sem máscara por aquilo que ele verdadeiramente era. Assim, embora tivesse sido decidido que ele não podia mais permanecer no céu, Satanás não foi imediatamente destruído por Deus. Os habitantes do céu, não estando preparados para compreender a natureza e as consequências do pecado, não teriam visto a justiça e a misericórdia de Deus na destruição de Satanás. Se ele tivesse sido imediatamente destruído, os seres celestes passariam a servir Deus por medo e não por amor. A influência do anjo rebelde e o espírito de rebelião não teriam sido erradicados. Na verdade, Satanás teria ganho. Para o bem do universo, ao longo das eras futuras, Satanás deveria desenvolver totalmente os seus princípios para que a justiça e a misericórdia de Deus e a justa imutabilidade da sua lei fiquem para sempre inquestionáveis na mente dos seres inteligentes criados por Deus. Ou seja, a rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo por todas as eras futuras. Deveria ser um testemunho perpétuo
contra a natureza hedionda e os terríveis resultados do pecado. Ela deveria mostrar que da existência do governo de Deus e da sua lei depende a felicidade de todas as criaturas inteligentes do universo. Mas é então que a rebelião se agrava e se vai estender ao planeta Terra. O mesmo espírito que levou à rebelião no céu ainda inspira a rebelião na Terra. Satanás continuou com os homens a mesma política que empregou entre os anjos. Quando o homem pecou em consequência dos enganos de Satanás, Deus deu provas do seu amor ao conceder o seu filho para morrer pela raça caída, pela raça humana. No plano da salvação do homem, o caráter de Deus é revelado. A cruz demonstra a todo o universo que a vida de pecado que Lúcifer escolheu não é consequência do governo de Deus, que Deus não tem qualquer responsabilidade nas escolhas de Lúcifer. Na luta entre Cristo e Satanás, durante o ministério terrestre do Salvador, o caráter do grande enganador foi desmascarado. Nada podia ter melhor destruído o resto da afeição que os anjos e o universo real sentiam pelo querubim cobridor rebelde do que a guerra que este moveu contra o Filho de Deus enquanto Jesus esteve na Terra. Finalmente, Satanás assassinou Cristo como resultado do seu profundo desejo de vingança. Agora, a culpa de Satanás tornou-se patente. Ele revelou seu verdadeiro caráter como mentiroso e assassino. Ele tinha afirmado que a transgressão da lei de Deus traria liberdade e melhor qualidade de vida, mas agora ficava claro que ela resultava em escravidão e em degradação. De facto, a vida no planeta Terra, desde a queda de Adão até ao fim dos tempos, é um testemunho da degradação que o pecado provoca, da infelicidade, da dor, do mal-estar que provoca o pecado e tem provocado ao longo dos tempos entre a humanidade. Portanto, as acusações mentirosas contra o caráter e o governo de Deus que Satanás apresentou apareceram na sua verdadeira luz. Satanás acusara Deus de procurar a exaltação própria ao requerer a obediência das suas criaturas e disser também que Deus exigia a negação própria dos outros, mas não estava disposto a praticar essa negação própria e a fazer sacrifícios pelos outros. Agora, graças a Cristo, no qual habita a plenitude da divindade, viu-se que pela salvação da raça humana pecadora, Deus tinha feito o maior sacrifício que o amor podia realizar. Cristo, para destruir o pecado, tinha-se humilhado e tinha morrido. E não uma morte qualquer, mas uma morte de cruz. Agora todo o céu podia ver a justiça de Deus, tanto na condenação de Satanás, como na redenção do homem caído. Ou seja, agora seria claramente visto que Deus era justo quando condenasse Satanás à destruição final e, ao mesmo tempo, elaborar um plano que permita aos membros da raça humana que se juntarem à bandeira de Deus terem a redenção e alcançarem a vida eterna, livres para sempre do mal, numa terra futura recriada por Deus. Para além de vir salvar o homem, Cristo veio à Terra também para engrandecer a lei de Deus e para a honrar. Ele mostrou assim a todos os mundos do universo criado por Deus que a lei de Deus é imutável e é a fonte da felicidade dos seres inteligentes criados pelo Criador. Ele mostrou que a justiça e a misericórdia são o fundamento da lei e do governo de Deus. E como resultado do grito final do Salvador, quando ele clamou na cruz, está consumado, foi consumada a condenação de Satanás à morte. O grande conflito que tinha estado a desenrolar-se há milhares de anos foi vencido por Cristo e foi tornada certa a erradicação final do mal. Cristo morreu, como diz Hebreus 2,14, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O desejo de exaltação própria de Satanás tinha levado a dizer, em Isaías 14, 13 e 14, porém o meu trono acima das estrelas de Deus serei semelhante ao Altíssimo. Mas agora, com a vitória de Jesus na cruz, com a declaração da pena capital sobre Satanás, que em breve se cumprirá, Deus pode declarar, em Ezequiel 28, versículos 18 e 19,
falando de Satanás, do querubim cobridor, e te tornarei em cinza sobre a terra e nunca mais serás para sempre. Esta vai ser a condenação de Satanás, uma morte eterna. No fim do conflito entre Deus e Satanás, todo o universo terá sido testemunha da nefasta natureza e dos terríveis resultados do pecado. A total exterminação do pecado e de Satanás, que no início da revolta teria trazido medo aos habitantes do universo e desonra a Deus, agora, no fim da história da humanidade e desta terra, irá justificar o seu amor e estabelecer a sua honra perante o universo. Ou seja, Deus não poderia ter destruído Satanás no início sem que ele revelasse a tendência dos seus princípios egoístas e pecaminosos. Mas agora que ficou claro a todo o universo que Satanás é um rebelde, mentiroso e assassino, Deus pode, com toda a justiça e liberdade, condená-lo à morte, pois sabe que todos os seres inteligentes do universo estarão de acordo com essa condenação. Portanto, o mal nunca mais voltará a manifestar no universo. O que aconteceu aqui no planeta Terra foi uma espécie, e também na queda de Satanás no céu, foi uma espécie de vacina contra o mal. Ou seja, Deus permitiu que Satanás levasse avante a execução dos seus princípios egoístas e maléficos para mostrar ao universo o que é o mal e para que o universo ficasse ciente que o mal deve ser rejeitado para sempre, o mal moral. E assim, os seres inteligentes do universo ficarão vacinados para sempre contra o uso indevido do livre-arbítrio, o uso malévolo do livre-arbítrio para desobedecer à lei de Deus. Nunca nenhum ser humano mais, nunca nenhum ser celestial mais, nunca nenhum anjo ou habitante dos mundos não caídos terá a veleidade de querer exercer o seu livre-arbítrio escolhendo a desobediência à lei de Deus, porque descobriram qual é o resultado dessa desobediência e não querem esse resultado para si. Portanto, a revolta de Lúcifer no céu e depois na terra, continuada na terra, eu costumo compará-la com uma vacina. Quando nós nos vacinamos, podemos apanhar um bocadinho de febre, por exemplo, quando foi a vacina contra o Covid, podíamos ficar um pouco com febre, o braço ficar um pouco inchado, ter uma reação um pouco negativa, mas essa reação, em última análise, era positiva, porque nos protegia contra uma doença muito pior, contra um sofrimento muito maior. Ora, foi exatamente isso que Deus permitiu. Permitiu a revolta de Lúcifer para vacinar o universo inteligente contra o mal. E por isso é que a Bíblia nos diz claramente que o mal não voltará a manifestar-se entre os seres criados por Deus, com inteligência e livre-arbítrio. Ou seja, a lei de Deus, que Satanás acusava de ser um jugo de escravidão, será honrada para sempre, como a lei da liberdade e o garante da felicidade dos seres inteligentes, livres, criados por Deus. E aqui acabamos este interessante capítulo de Ellen G. White sobre a origem do mal no livro O Grande Conflito. No próximo programa nós vamos continuar nas cercanias deste tema e vamos estudar a inimizade entre o homem e Satanás. Vamos estudar a fundo o que é que Satanás pretende fazer à humanidade, quais são os seus objetivos ao tentar controlar a raça humana para a sua revolta contra o governo do céu. Iremos estudar isso com toda a atenção.